Saudações tricolores! Já se prepara que hoje nosso Giro do Almoço está bem agitado. Nós tivemos hoje pela manhã a confirmação do acerto com o Inácio. Além disso, vamos falar sobre saída de Douglas Costa, chegada do Kevin Serna, atualização do caso do Facundo Bernal. O Nonato, ele não foi anunciado ainda por quê? Também temos retorno de John Arias, Copa do Brasil, centroavante que foi oferecido ao Fluminense. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Fechamos mais uma negociação, o Inácio vem para o Fluminense, essa notícia foi dada agora pela manhã, vou compartilhar aqui na tela com vocês. A notícia foi dada pelo portal peruano Futebol como Cancha, @RPPdesportes, e já foi confirmada pelo Vitor Lessa. E aqui traduzindo para vocês, acordo fechado entre Sporting Cristal e Fluminense para a transferência definitiva de Inácio Silva. O zagueiro viaja ao Brasil para fazer exames médicos e não jogará neste final de semana. Então essa é a notícia dada, o Inácio realmente vem para o Fluminense, e aí em termos de valores, o que o Caio Blois tinha compartilhado ontem é que o jogador vem por 2,2 milhões de dólares, o que dá cerca de 12 milhões de reais atualmente. Então está aí anunciado o acerto entre Fluminense e Sporting Cristal para a vinda do Inácio. Já comenta aí se você curtiu essa novidade, que agora nós vamos falar sobre outra notícia boa. A gente vai falar sobre a saída do Douglas Costa porque teve informação do Marcelo Neves dizendo que a sua rescisão está muito próxima de ser assinada. Vou colocar a matéria na tela com vocês. Essa notícia foi publicada na noite de ontem. Fluminense e Douglas Costa encaminham um acordo para rescisão de contrato. Expectativa é que o atacante assine o encerramento do vínculo nesta terça-feira, mais conhecida como hoje. E aqui ele explica, né? Douglas Costa e Fluminense estão próximos a dar fim à sua relação. Após encaminharem um acordo para pôr fim aos termos, a expectativa é de que o atacante assine a rescisão contratual nesta terça-feira. Ele é um dos nomes mais criticados pelos torcedores devido à campanha ruim no Campeonato Brasileiro, onde o clube é lanterna. E aí o Marcelo fala que o contrato com o Fluminense era de produtividade. O Mário chega a falar que esses jogadores mais velhos têm contrato de produtividade. E o jogador também aceitou reduzir sua pedida salarial para se enquadrar aos moldes do clube. Devido a isso, as cifras não são consideradas altas para a rescisão. Então, né, o Douglas Costa vai sair. Mas isso não quer dizer que o Fluminense não vá pagar nada ao jogador. Afinal, é uma rescisão de contrato. E aí, colocando aqui em números, né? Pelo Fluminense, Douglas Costa tem 22 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele conquistou o título da Recopa Sul-Americana em 2024. Então essa é a matéria, com certeza a gente vai ter mais informações ao longo do dia, principalmente se essa rescisão de fato for assinada nesta terça-feira. E para quem tá estranhando essa movimentação rápida, muito provavelmente Douglas Costa já tem alguma proposta na mão e por isso tá assinando essa rescisão para poder assinar com outro clube. E eu não sei vocês, mas a gente passou tanta raiva com Douglas Costa em campo nos últimos meses que eu não tô conseguindo lamentar o que não deu certo e só agradecer que ele não vai ser mais um problema em campo pra gente. Então é isso. Se você curtiu essa notícia, já deixe seu like, porque temos motivos para comemorar. E agora vamos falar sobre a chegada do Kevin Serna. O Kevin Serna chegou nesta terça-feira por volta das 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro para poder fazer os exames e assinar o contrato com o Fluminense. E o Vitor Lessa madrugou para poder acompanhar a chegada do jogador. Vou colocar aqui um trechinho para vocês do vídeo dele. Então esse aqui é um trechinho da chegada do Serna. Aí galera, acompanhando aqui a chegada do Kevin Serna, desembarcando aqui no Rio de Janeiro, novo reforço do Fluminense. Serna chegou por volta das 6h30 mais ou menos da manhã por aqui. A gente vai acompanhar aqui um pouco. A gente não vai poder falar com ele, a gente vai poder fazer a entrevista agora porque é uma determinação do Fluminense. O Fluminense pediu para que não houvesse uma entrevista agora. Afinal, ele vai passar para os exames médicos, né, para depois assinar contrato. E é uma forma do clube se precaver caso ocorra algum problema de última hora. Bem,
Bem, coloquei só um trechinho porque vocês sabem que o nosso giro do almoço é papo rápido, mas pra quem quiser conferir o vídeo completo, tem lá no canal do Lessa. E cara, por tudo que tem saído na imprensa, o jogador tá bem animado com essa vinda pro Fluminense. E lembrando que ele tava em atividade com a Alianza Lima, então ele não vai precisar fazer pré-temporada, né? Chega já com condições de jogar. Tô ficando cada vez mais animada com a chegada do jogador. Agora vamos falar sobre o Facundo Bernal, afinal é a negociação em curso que tem mais animado a torcida. Mas antes disso, aproveita pra se inscrever aqui no Jornada. Falei pra vocês que a janela ia ser editada, então quem quer notícia tem que se inscrever aqui no Jornada para poder ficar sempre ligadinho no Giro do Almoço. A informação sobre o Facundo Bernal, ela não é animadora, mas também não fecha nenhuma possibilidade. Segundo o jornalista uruguaio Uriel Lugit, o Fluminense já estava muito bem encaminhado com o Facundo Bernal, mas o Botafogo entrou na disputa. Ele publicou esse tweet ontem à noite dizendo que nas próximas horas o Botafogo iria enviar uma proposta para o clube. E aí, para resumir o que está acontecendo, ainda não dá para chamar de leilão. É que o jogador gostou da proposta, quer vir para cá, só que o clube tem um valor estipulado por ele. O Fluminense ofereceu 2,5 milhões de dólares por 85% dos direitos econômicos do jogador, mas o clube quer 5 por 80% desses direitos econômicos. Basicamente, a ideia é quem pagar o valor que o clube quer, leva. As informações de ontem eram de que o Fluminense iria subir essa oferta, mas a gente ainda não sabe qual o valor que o Fluminense ofereceu depois disso. Como eu falei, nada está definido. Se o jogador for pro Botafogo, o Botafogo tem muitos volantes. Ele não vai ser prioridade lá, como ele vai ser prioridade aqui. O Fluminense é uma boa vitrine e se o jogador bater o pé, meio que o clube não tem muito o que fazer. Mas o Textor também pode oferecer uma garantia de ida futura para os outros clubes do grupo na Europa, o que é uma boa carta na manga que ele tem a esse favor. Para mim, se o Fluminense realmente tem interesse no jogador, vai ter que colocar o dinheiro em jogo e fechar isso rápido. Mas e você, acha que vale a pena oferecer esse valor pelos 80% dos direitos econômicos do Facundo Bernal? Deixa sua opinião aí nos comentários que agora a gente vai falar sobre Adolfo Geist. Essa é uma informação bem rapidinha. Esse é o tweet da Central, mas a informação foi dada pelo Vilela. Centroavante Adolfo Geist, do CSKA Moscou, foi oferecido ao Fluminense. O Flu ainda não respondeu. Então se trata apenas de uma oferta. Ele é um jogador de 25 anos, argentino, centroavante, que já passou por muitos clubes, mas nunca teve destaque no profissional. Acredito que o Fluminense não vai ter nenhum interesse em negociar ou investir nesse jogador, mas fica aí a informação. Outra informação rapidinha que preocupa, mas a gente não pode deixar passar, foi dada pelo Pipi Sierra. Após múltiplos relatos de seu excelente desempenho com a Colômbia na Copa América, Palmeiras sabe que será muito difícil manter Richard Rios e pede, para começar a negociar, 20 milhões de dólares. Fiorentina, Vila Real e Fulham enviaram cartas formais de interesse. Assim, já é o segundo volante que a gente tem informação de que o Fulham apresenta interesse desde que o Fluminense recusou a última oferta e continuaram as negociações. Acho que essas movimentações mostram muito de que, apesar de todas as conversas que já foram tidas, o André não é a única opção do Fulham. Então é muito difícil imaginar o Fluminense conseguindo receber o valor que ele deseja pelo André. E talvez até tão novela que essa negociação tá virando, acabe que não se concretize, né? Agora vamos falar sobre Arias e Nonato, pensando na próxima sequência de jogos. O Arias, ele foi liberado pela seleção colombiana, então há uma expectativa de que ele já volte a treinar com o Fluminense nessa semana. A gente não sabe se ele vai receber alguma folga aí por esse período, mas há essa expectativa de muito em breve a gente ver o Arias de volta nos gramados, com o Fluminense, né, com a camisa do Flu. E o Nonato, hoje o Vitor Lessa explicou essa situação, né? Porque o Nonato já teve o acerto todo com o Fluminense, mas ainda não foi anunciado pelo clube, não foi registrado no BID. Isso porque existe uma pendência entre o Santos e o Ludogorets pelo Nonato. O Santos trouxe o Nonato para o Brasil por empréstimo e esse empréstimo tinha uma obrigação de compra ao final. E como esse contrato de empréstimo entre o Ludogorets e o Santos pelo Nonato ainda não terminou, o Santos não efetuou essa obrigação de compra. Só depois que essas burocracias entre os clubes se acertarem é que o Fluminense vai poder registrar o jogador no BID. Se isso tudo correr rápido, de repente a gente já consegue ver um desfecho nessa semana. Todas as documentações do Nonato estão com o clube, mas enfim, não depende só do Fluminense. Essas foram as informações do Lessa sobre essa situação do Nonato. Para
Gente, ontem a gente falou sobre o sorteio da Copa do Brasil que aconteceria hoje, mas a CBF resolveu mudar de data e vai acontecer na quinta-feira às 2 horas da tarde. Como você sabe, vai ter transmissão no Jornada pra gente acompanhar esse sorteio, então fica ligadinho aqui. Mais tarde tem Giro do Jornada e amanhã eu te espero para mais um Giro do Almoço a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!